agora, FUVEST 2005, provas de Biologia e Geografia. E para a gente começar, vamos saber um pouquinho a respeito da prova de Biologia. Professor Marcelo, conte um pouquinho sobre a prova de Biologia de hoje, professor. Boa noite, pessoal. Esta prova de Biologia deste ano e a do ano passado foram, na minha opinião, e da nossa equipe de professores aqui de Biologia do Objetivo, as melhores provas de Biologia que a FUVEST fez nos últimos 20 anos. Questões. Primeiro, pegando assuntos importantes da Biologia, Rogério. Nada de detalhe, nada de rodapé de livro. Coisas que o aluno realmente precisava saber. Segundo, perguntas objetivas, diretas, bem formuladas. E ainda, as questões exigiam respostas rápidas, respostas curtas. Algumas questões o aluno poderia responder citando simplesmente um número. Número 1, número 3, número 5. Eu diria que a FUVEST está de parabéns pela prova formulada, produzida nesses 2 últimos anos. Parabéns mesmo. Professor, alguma questão que poderia ser considerada um pouquinho mais difícil? Não, nós não tivemos nenhuma grande pedra no sapato do aluno. Nós tivemos questões, como eu disse, abordando assuntos importantes, bem formuladas as questões, nenhuma assim excessivamente difícil, nenhuma excessivamente fácil, uma prova bem produzida para uma segunda fase de FUVEST. Muito boa prova. Então vamos lá, professor, vamos começar com a questão 1. Você que está aí, atenção, você tem ao lado uma tela onde você pode encontrar o enunciado da questão. E é muito importante a gente até comentar com você, que você, além de ter a tela com o enunciado, você deve fazer uso da barra de rolagem. Por quê? Sem ela, você tem a impressão que a resolução termina logo ali. Não, faça uso da barra de rolagem e você vai poder continuar acompanhando a explicação que o professor estará fazendo. Vamos lá, professor Marcelo? Primeira questão, quem cantou, faturou. Lenhoxilema leva a seiva bruta, que é uma mistura de água e sais. Liberfloema, a elaborada, água e açúcar dos vegetais. O lenho fica mais internamente. Veja só, a questão trazia 2 desenhos, um de raiz, um de caule, e queria saber no item A, qual o tecido responsável pela condução de seiva bruta? É o número 2. E como é que eu ia saber que era o número 2? Por isso eu falei, quem cantou faturou. O lenho fica mais internamente. Todo mundo sabe que lenhoxilema leva a seiva bruta e ele fica mais por dentro, mais internamente. Era então o número 2 no desenho. O item B pedia tecido responsável pelo transporte da seiva elaborada. Cantando de novo, o lenho fica mais internamente, o liber mais para o exterior. Então um pouquinho mais para fora do número 2, você encontrava o número 1, que era o liber, responsável pelo transporte da seiva elaborada. Lenhoxilema leva a seiva bruta, uma mistura de água e sais. Liberfloema elaborada, água e açúcar dos vegetais. O item C pedia qual tecido constituído principalmente por células mortas. De novo o número 2. O lenhoxilema é formado por células mortas. Não se esqueça dos 3 cadáveres da botânica. O lenhoxilema, o suberocortiça e o esclerênquima. No caso aí, lenhoxilema 2. E o item D pedia qual tecido responsável pela formação dos pelos absorventes. É a epiderme, que estava indicada pelo número 5. Resumindo então, ficamos no item A 2, no item B 1, no item C 2 e no item D de dado 5. A questão de número 2 pedia para você considerar o coração de um animal vertebrado. E o item A pedia que característica do coração dos mamíferos impede a mistura do sangue arterial com o sangue venoso. A característica é a presença de uma parede muscular separando o átrio direito do átrio esquerdo, o ventrículo direito do ventrículo esquerdo. O item B pedia que outros vertebrados, além de mamífero, possuem um coração assim, com essa parede. As aves e ainda os répteis crocodilianos, por exemplo, crocodilo, jacaré, alligator, aves e répteis crocodilianos. Item C.
Ah, essa a gente cantou o ano inteiro com você, em ritmo de Xuxa, lembra? A gente falava assim, tá na hora, pananana, desse sangue circular, pananana, do ventrículo direito, tchanana, pra artéria pulmonar, pananana, do pulmão vai pra uma veia, pananana, que também chama pulmonar, pananana, atriventrículo esquerdo, tchanana, que pra horta vai bombear. Pois é, era cantar a música e responder a questão. A questão era exatamente a letra da música. A pergunta era, por quais câmaras cardíacas o sangue passa desde que sai dos pulmões até chegar de novo a esse órgão? Então, saindo dos pulmões, o sangue vai para a veia pulmonar, depois vai para o átrio esquerdo, depois ventrículo esquerdo, daí para a artéria aorta, daí para os tecidos do corpo, daí para a veia cava, aliás é o finalzinho da música, através da veia cava, sangue pode retornar para o átrio direito, para tudo recomeçar, e aí a música começa de novo. Átrio direito, ventrículo direito, artéria pulmonar, e aí chegava de novo nos pulmões. A questão de número 3 trazia algumas fotografias. A foto A mostrava o famoso piolho de cobra, animal pertencente aos miriápodes. O desenho B, a foto B, era de uma minhoca pertencente ao filo dos anelídeos. E a foto C mostrava um carrapato pertencente à classe Chelicerata, que também é conhecida como classe dos aracnídeos. Muito bem, quando a gente fala em aracnídeos, a gente está falando em aranhas, carrapatos, como esse aí da foto C, e escorpiões. Bom, e aí ele perguntava, item A, pedia, indique em qual das árvores, ele dava 2 árvores, 1 e 2, os animais das fotos A, que é o piolho de cobra, e B, que é a minhoca, são mais proximamente aparentados. Se você olhasse na árvore número 1, você iria ver que anelídeos em português, e miriápodes em português, estão bem próximos. Eles têm um elo de ligação comum, ou seja, um ancestral comum, próximo. Mas se você olhasse na árvore 2, você iria ver que lá, a palavra anelida e a palavra miriápoda estavam bem distantes. O elo de ligação entre eles, o parente comum, o ancestral comum, era mais distante. Então a resposta para o item A ficava 1, árvore 1, porque o ancestral comum entre eles é mais próximo. O item B queria que você citasse um outro animal incluído nesse grupo taxonômico C, né, além do que ele dava no desenho, que era um carrapato. Bom, o carrapato pertence à classe que ele chamou aí Chelicerata, ou classe dos aracnídeos. Dentro dos aracnídeos, além de carrapato, você tem o escorpião e as aranhas. Resposta: aranha e escorpião. Item C, queria saber, quanto ao modo de respiração, qual dos 3 animais, A, B ou C, apresentava menor adaptação à vida em terra firme? Era o animal B, a minhoca, porque os outros, o A, piolho de cobra, e o C, carrapato, como pertence ao filo artrópodes, eles têm um exoesqueleto, feito principalmente de quitina, que protege contra o sol, protege contra a evaporação de água. A minhoca não tem isso. Questão de número 4. As bactérias podem vencer a barreira da pele? Pode. Meu amigo Rogério, por exemplo, aqui faz um corte, né, um pedaço de lata, forma uma porta de entrada em sua pele, bactérias podem entrar ali. Mas não se assuste não, Rogério, porque as bactérias vão ser, claro, combatidas. E o item A queria saber, nesse combate, uma reação inicial, inespecífica, é efetuada por células do sangue. Queria saber qual é o nome do processo que vai combater inicialmente essas bactérias e quem era a célula responsável por esse processo. Bom, o processo chama-se fagocitose. E a célula que faz isso, célula do sangue que faz isso, é o neutrófilo. O neutrófilo fagocita. Fagocitose é a ingestão de partículas sólidas. Fagocita e destrói a bactéria. O item B pedia, indique uma reação de combate específica. Bom, aí então seria a produção de anticorpos. O organismo produz anticorpos específicos para cada tipo de agente.
e queria saber a célula diretamente responsável por isso, que é o linfócito. Ficamos então no item A com fagocitose e neutrófilo, e no item B ficamos com produção de anticorpos e linfócitos. Espero que você esteja indo bem aí nas questões que nós estamos corrigindo. Vamos agora para a questão de número 5. Dizia que uma célula somática, quer dizer, uma célula do corpo, em início de intérfase é aquela fase, né, em que os cromossomos se duplicam, fase em que a célula não está se dividindo, com quantidade de DNA nuclear igual a X. Agora repare bem, no início da intérfase é X, mas na intérfase os cromossomos duplicam. Então no final da intérfase, ou seja, comecinho da mitose, já não vai ser mais X, vai ser 2X porque duplicou. E aí então ele pedia no item A, indique a quantidade total de DNA ao final da primeira, da segunda e da terceira divisões. Muito bom. No final da primeira divisão, você já não vai ter mais uma célula, você vai ter duas células. Cada uma delas vai ter X em seu núcleo, portanto, um total 2X. No final da segunda divisão, já serão 4 células, cada uma com X dentro. Então, você vai ter um total de 4X. E, finalmente, na terceira divisão, você já vai ter 8 células, cada uma com X no seu núcleo, portanto, um total 8X de DNA. O item B pedia para você indicar qual era a quantidade de DNA existente na fase inicial da mitose, no comecinho da mitose. Como eu disse para vocês, antes da mitose tem a interfase ou intérfase, onde os cromossomos duplicam. Então, se você tem X, durante a interfase, a quantidade de DNA fica 2X. Então, no final da interfase, ou seja, no comecinho da mitose, você vai ter sempre uma quantidade 2x. Pode ser na primeira, na segunda, sempre 2x. A mitose começa com 2x. Resposta, 2x. Questão de número 6, coragem aí. Bom, dizia o enunciado que tinha sido feito um cruzamento, e ele dava o resultado desse cruzamento. 62 indivíduos de um tipo, 66 de outro, 17 de outro e 15 indivíduos de um outro tipo. E aí pedia o item A. De acordo com a segunda lei de Mendel, quais seriam as frequências esperadas? Veja, de acordo com a segunda lei de Mendel, a lei da distribuição independente, você obtém sempre proporções iguais, 25%, 25%, 25%, 25%. Então, o número de indivíduos não seria esse que ele deu aí, 62, 66, 17 e 15. Seriam 4 números iguais. Como ele fala aí que o total de indivíduos é 160, então não precisa ser um gênio da matemática para fazer uma continha aí, 160 dividido por 4, dá 40, pelo menos eu fiz na minha calculadora, deu isso, e então você teria 40, 40, 40, 40. Essa era a resposta do item A, né? Proporções iguais, 40, 40, 40 e 40. Item B. Explique a razão das diferenças, quer dizer, por que era para ter dado 40, 40, 40, 40, mas na verdade deu isso aí, 62, 66, 17 e 15. Ah, porque a segunda lei de Mendel só vale quando os genes estão, cada um num cromossomo separado, né? Estão distribuídos, estão independentes. Se não deu 40, 40, 40, 40, é porque os genes não estão em cromossomos separados, eles estão em ligação. Você deve ter 2 genes localizados no mesmo cromossomo. Então você deveria responder assim, porque os genes estão em ligação. Vamos à questãozinha de número 7. Essa questão trazia um gráfico, o famoso gráfico da transpiração, cai sempre em vestibular, e perguntava o item A, em que período A, B, C ou D a absorção de água pela planta é menor? Ora, era só ver em que trechos do gráfico, em que trecho do gráfico a linha que indicava a transpiração estava mais baixa, que era no período A. Veja, no período A você tem a linha bem baixa, ou seja, a transpiração é menor. E se a transpiração, que é a perda de água pelas folhas lá na forma de vapor, é baixa, então a absorção pelas raízes vai ser baixa também. Se não está perdendo muito, não precisa absorver muito. Transpiração baixa, absorção baixa. O item B. Em que período ocorre a abertura máxima dos estômatos? Olha, aí seria o período C. Vejam que no período C, a transpiração é máxima, né? Porque os estômatos devem estar bem abertos. Item C. Como a concentração de gás carbônico afeta a abertura dos estômatos? Então é assim, quando a quantidade de gás carbônico é baixa, o estômago abre. Lógico, tem que abrir, que é para entrar mais gás carbônico, poder fazer fotossíntese. Porém, quando a quantidade de CO2
Lá nas células guarda, células estomáticas é alta, opa, então aí o estômago fecha. Claro, já tem bastante CO2, para que ficar com o buraquinho aberto? O item D, o último, pedia como a luminosidade afeta a abertura dos estômagos. Então é assim, quando a quantidade de luz é alta, o estômago abre. Lógico, tem que aproveitar que tem bastante luz, né? Vamos abrir os buraquinhos para entrar gás carbônico, fazer fotossíntese, vamos aproveitar. Agora, quando a quantidade de luz no ambiente é baixa, então o estômago fecha. Fecha. Claro, à noite, né? Vai fazer fotossíntese mesmo, para que dormir com o buraquinho aberto, né? Vamos fechar o buraquinho, fechar o estômago à noite. Claro que isso tem uma explicação, existe uma série de reações químicas que explica isso, mas ele pedia apenas o que acontece, então o que acontece é isso. Quantidade de luz alta, abre. Quantidade de luz baixa, fecha. Questão de número 8, estamos terminando. Era uma questão clássica sobre ecologia, dava uma cadeia alimentar, a famosa cadeia que a gente põe sempre na lousa, planta, gafanhoto, passarinho, gavião. É planta, gafanhoto, passarinho, gavião. E o item A queria saber qual o nível trófico de cada uma dessas populações. Então, planta pertence ao nível trófico chamado de produtor. Ou, se quisesse, produtor é a melhor forma. Depois vem gafanhoto, que pertence ao nível trófico consumidor primário. Você poderia falar herbívoro também. Depois, passarinho, nível trófico, consumidor secundário. E, finalmente, gavião, nível trófico, consumidor terciário. A plantinha, eu ameacei falar, eu falei em vez de produtor, se quisesse, podia falar autótrofo também. Muito bem, produtor, consumidor primário, consumidor secundário e terciário. Item B. Explique de que modo a população das plantas poderia ser afetada se muitos gaviões imigrassem para esse campo. Tem nada a ver com os corintianos, Rogério, aqui gavião é o animal mesmo, muito bem. Raciocine comigo, se a quantidade de gaviões aumenta, a quantidade de passarinhos diminui, porque os gaviões vão comer os passarinhos. Mas, se a quantidade de passarinhos diminui, aí a quantidade de gafanhotos aumenta, não tem mais passarinho para comer os gafanhotos. E, finalmente, se a quantidade de gafanhotos aumenta, então a quantidade de plantas diminui, porque gafanhotos comem plantas. Ou seja, você poderia responder sucintamente, né, dizendo a quantidade de plantas diminui. O item B, queria que você explicasse de que modo a população de plantas... Perdão, este era o item B. O item C perguntava qual a trajetória dos átomos de carbono presentes nos gaviões desde a sua origem no orgânico. Muito bom. Como vocês sabem, o gás carbônico existente no ar é captado pelas plantas durante a fotossíntese, transformado em glicose. Aí, através da nutrição, esse carbono, que estava no ar, na forma de CO2, agora está na forma de glicose, passa para o gafanhoto. Do gafanhoto, também pela nutrição, o carbono vai passar para o passarinho. E, finalmente, do passarinho passa para o gavião. Ou seja, ele pedia a trajetória então seria essa trajetória da cadeia alimentar. Da planta para o gafanhoto para o passarinho para o gavião. A letra D pedia qual o papel das bactérias na introdução do nitrogênio, o famoso ciclo do nitrogênio, gente, que é o ciclo que mais cai no vestibular. Então, ele é todo feito por bactérias. Bactérias fazem duas coisas nesse aspecto que ele pediu aí, que é a introdução do nitrogênio na cadeia. Primeiro, as bactérias pegam o nitrogênio que está na atmosfera, na forma de N2, nitrogênio molecular. Essas bactérias são as chamadas bactérias fixadoras de nitrogênio, vivem nas raízes das leguminosas, transformam esse N2 em nitrato e dão o nitrato de presente para a plantinha leguminosa, que usa lá para fazer proteína, fazer DNA e outras coisas. Mas, além de fazer a fixação, quer dizer, a absorção do nitrogênio do ar, existem bactérias que atacam os cadáveres, são as bactérias decompositoras, elas quebram as proteínas do cadáver, originando amônia, pois essa amônia é oxidada e acaba dando nitrato, que vai ser absorvido pelas raízes das plantas. Então, você deveria citar essas duas formas. Primeiro, bactérias fazendo fixação, as bactérias que vivem lá na raiz leguminosa, e segundo, as bactérias decompositoras, que vão quebrar a proteína, originando amônia e nitrato. Questão de número 9. Você está acertando todas aí, né? Eu estou vendo pelo seu sorriso. Sim, sim. Questão de número 9 agora. Uma questão clássica sobre DNA, RNA.
ele dava uma molécula de DNA, um pedaço de uma molécula de DNA, com as suas duas cadeias, a de cima que você está vendo aí no seu monitor, a TG, a GT, etc., e a de baixo, TAC, TCA, CC, etc. Muito bem. Uma dessas duas cadeias vai produzir RNA mensageiro, que depois será usado para produzir proteína. Agora, qual das duas? A de cima? Ou a cadeia de baixo, aquela TAC, TCA, etc.? Qual das duas é a que vai ser usada? Como é que você, aluno, iria saber? Ele dava uma dica. Ele dizia que a primeira trinca de bases originava o aminoácido metionina. Então, só poderia ser a cadeia de baixo, porque a cadeia de baixo, que começa com TAC, quando for produzir mensageiro, veja, se você tem TAC, você lembra da regrinha que a gente ensinou? A com T, C com G, você não pode esquecer. A com T, C com G, você não pode esquecer. Espero que você não tenha esquecido. Se no DNA você tem T, no RNA mensageiro você vai ter A com T, C com G. Agora não esqueça também que o RNA não tem T, hein? Em vez de T, quando é RNA você coloca U, a base U. Bom, então usando essa famosa regrinha com T, C com G, lembrando que o mensageiro não tem T, tem U, você deduziria que essa cadeia de baixo, TAC, originaria as letras A, U, G no mensageiro. E se você consultasse a tabela, você ia ver, está aí na tabelinha, seu monitor. Quando você tem A, U, G, o aminoácido que entra na proteína é metionina, está escrito aí. Okay? Se você fizesse essa brincadeira com a cadeia de cima, você não iria encontrar metionina. Pode experimentar. A cadeia de cima ela começa com ATG. Se você a partir daí achar o mensageiro vai dar UAC. Nem tem UAC na tabela, percebe? É por aí que você deduzia, que você poderia deduzir que a cadeia utilizada para essa questão, para fazer a proteína, tinha sido a de baixo e não a de cima. Bom, vamos às perguntas. O item A. Escreva a sequência de bases nitrogenadas do RNA mensageiro. É só usar a regrinha, A com T, C com G, você não pode esquecer. Lembrando que RNA não tem T, tem U. Então você iria obter A, U, G, depois A, G, U, depois U, G, G, depois C, C, U e finalmente a letra G. O item B pedia, utilizando a tabela do código genético, essa tabelinha fornecida, indique a sequência dos 3 aminoácidos seguintes à metionina. Pois que você tinha respondido o item A, era só ir nessa tabela que ele deu e achar os aminoácidos. Por exemplo, qual foi a resposta inicial aí do item A? Não foi A, U, G? Vai na tabelinha, vai na tabelinha. Procura A, U, G lá. E na frente você vai encontrar escrito metionina. Né? Depois, o que vem na resposta do item A? Não vem AGU? Vai na tabelinha. Procura AGU, você vai encontrar na frente serina. E fazendo assim, com todas as trincas, você iria encontrar a resposta metionina, depois serina, triptofano e prolina. Fácil. Último item, C. Queria saber como ficaria a sequência de aminoácidos se tivesse acontecido uma mutação no seu DNA. Se, ele fala, tivesse ocorrido a perda do 6º par de nucleotídeos. Então dá uma olhadinha lá na molécula de DNA fornecida, pega a cadeinha de baixo, aquela que começa com TAC, vamos contar as letrinhas, vamos lá, TAC, TCA, chega na 6ª letra, qual é a 6ª letra? É A. Vamos deletar essa letra aí, deleta essa letra A, tira a letra A. Então aí muda tudo, você mudou o DNA, vai mudar o mensageiro, e mudando o mensageiro vai mudar a proteína produzida. E usando essa técnica que a gente mostrou para vocês, A com T, C com G, você não pode esquecer, né? Lembrando que mensageiro não tem T, tem U, você iria achar o mensageiro, depois consultando essa tabela como nós fizemos nos itens A e B, você chegaria à seguinte sequência: metionina, serina, glicina e leucina. Ok? Última questão, que você deve ter acertado. Questão tranquila, falava sobre especiação, que é a formação de novas espécies. Olha,
A gente fala isso em classe sempre. Pessoal, sempre que ouvir falar em especiação, lembre do né? Como é que a gente explica especiação? É mutação, recombinação, seleção. É o que ele queria nesse item, o né? Olha o item A. Explique sucintamente como que duas populações podem ter se tornado morfologicamente distintas, quer dizer, espécies diferentes, né, com o decorrer do tempo. Então, você falava mutação. Segundo, recombinação, a chamada recombinação gênica. E terceiro, seleção, a seleção natural. Item B, para encerrar. Que o Rogério já está aqui me batendo com a vassoura aqui, pedindo para eu sair rápido. No caso de as duas populações voltarem a entrar em contato, veja, já não são mais uma espécie única, são espécies diferentes. E agora eu vou colocar as duas em contato de novo. Pergunta, o que indicaria que elas se transformaram em espécies diferentes, ou seja, que houve especiação? Resposta. Em duas palavras, isolamento reprodutivo. Explicando isso para você. Quando duas populações são de espécies diferentes, não adianta querer colocar as duas em contato. Elas não se cruzam. Ou, se cruzarem, vão dar indivíduos estéreis. Duas populações só são ditas da mesma espécie se elas forem capazes de cruzar uma com a outra, produzindo descendentes, vejam bem, descendentes férteis, quer dizer, descendentes que depois reproduzam também. E no caso aí, ele fala que são espécies diferentes, então isso não acontece. Eles não produzem descendentes férteis, em linguagem técnica a gente chama isso de isolamento reprodutivo. A gente diz que as duas populações atingiram isolamento reprodutivo. Era a resposta. Eu espero que você tenha ido bem nessa prova. Devolvo a bola para o meu amigo Rogério. Bom, o professor Marcelo estava comentando que estava aqui batendo com a vassoura. Na verdade, eu estava aqui começando, puxando uma dica do professor Marcelo. Só que eu quero uma dica musical. Eu quero ver, assim como todo mundo que está assistindo aí na TV Web, uma dica musical para Unicamp. Vamos lá, começando aí com aquela batida da vassoura. Será que temos alguma, professor? Doença de Chagas destrói o coração, o barbeiro faz transmissão, Trypanosoma cruzi é quem causa a lesão, medida preventiva é a dedetização, doença de Chagas destrói o coração. Posso deixar mais uma, Rogério? Claro! Essa sempre cai. Guarda essa, domingo que vem tem Unicamp, olha lá, subsistema excretor. Planária, se não me engana, você excreta por célula flama. Outra vez! Planária, se não me engana, você excreta por célula flama. Agora, toda lombriga, tubos em H, molusco e anelídeo, nefrídeo para excretar. A planária não me engana, ela excreta por célula flama. E aí o caminho certo de você poder aproveitar o carnaval. E mais, dentro de uma grande universidade aí, vencendo essa etapa no vestibular. Olha aí, duas dicas especiais do professor Marcelo, e a gente já, de antemão, já agradece, avisando, claro, que você pode contar com ele também na resolução da Unicamp. Obrigado, professor Marcelo.